Olha Oxe. essa pergunta aqui, ó. Qual a relação da poética com os níveis cognitivos? Rapaz, maluco. Com os níveis cognitivos. Tá falando do órgão. Você tá falando dos níveis de discurso? Você tá falando do teoria dos discursos, é isso? Teoria dos discursos aristotélica. A poética, nos casos de discurso, como você deve saber, né, ela é o primeiro discurso. Primeiro, é o discurso do possível. Segundo, o, a interpretação que o Olavo dá para o que ele acha que o Aristóteles pensa isso. Ele acredita fielmente, né, enquanto estava vivendo, acreditava fielmente que era isso que o Aristóteles pensava e que era algo implícito. Então, o Aristóteles, de fato, os três primeiros discursos da teoria, eu vou chamar de teoria do Olavo, vai? Porque a teoria dos quatro discursos é dele, a teoria é dele, né? É, o, os primeiros três são muito visíveis. O discurso poético, o discurso retórico e o discurso dialético. São muito visíveis. Até porque essas palavras surgem, elas aparecem ali nas obras, e é muito visível. O discurso apodítico ou lógico, dá para entender, eu consigo entender. É porque eu não vi essa palavra ainda na obra da história. Eu não vi ele falando isso exatamente. Mas tá, ok. Né? Tem, ok, funciona ali. Então, o discurso poético, ele sendo o possível, né, ele sendo o discurso que fala do possível, ele é o discurso que sustenta os outros. Por quê? Porque acima do poético, você tem o discurso retórico, que é o discurso que se baseia naquilo que é razoável, naquilo que, como vai dizer, que não é razoável porque somente é possível, mas porque, além de ser possível, aconteceu. Então, como é que você vai convencer a pessoa a fazer algo? Baseado naquilo que ela acredita que é verdade, que ela acredita que aconteceu ou que ela viu acontecendo, né? Então, é assim que você vai fazer um discurso retórico. O discurso dialético, ele já se baseia no que seria a base do retórico, né, que é o verossímil, né, que é o discurso, como pode dizer, que você acredita que aconteceu, ou viu acontecendo, só que em larga escala, quase que estatístico, né? Quanto ao discurso lógico, seria mais um discurso do tipo que confere os outros. Ele, como o próprio Olavo fala, e ele diz que o Aristóteles também fala, mas eu não sei onde é, mas ele, enfim, vamos confiando aqui, né? Pro Olavo, não, o discurso, apodítico ou lógico, ele é basicamente quase como uma prova real na matemática, quase que isso, não exatamente, tá? Eu estou usando aqui de maneira heurística, ok? Só para ajudar um pouquinho. Você vai conferir se o que você diz no seu discurso é coerente consigo mesmo, se ele não se autodestrói. Ou seja, ele. Digamos que eu fiz esse discurso aqui, né, tipo, o discurso que o Lucas fez para mim, né? A opinião dos muçulmanos sobre o conflito Israel-Palestina é X. Eu convivo com esse pessoal há 20 anos. Ponto. Ok. Se o que eles dizem é isso mesmo, né? E o que ele está falando. Retórica humana foi usando. Ok, isso a gente fala depois. Se isso que ele está falando é coerente com os fatos, beleza. E se aquilo é coerente entre si, beleza. Porque se ele falasse, não, eu conheço 8 muçulmanos libaneses que dizem que no conflito Israel-Palestina, né, nossa opinião é X. E estes mesmos, né, eles também defendem que o conflito Israel-Palestina, né, a opinião deles é a negação de X. Né? Então eles dizem que uns dizem que tem que explodir Israel, os outros dizem que tem que proteger Israel contra os palestinos. E são as mesmas pessoas falando isso. Aí disso, dessa suposta verossimilhança, ele fala o seguinte: é por isso que não podemos confiar, sei lá, nos muçulmanos, é por isso que temos que ter cuidado com os muçulmanos, porque o pensamento deles é perigoso. Eu falo, Lucas, espera aí, pô, não está encaixando. As mesmas pessoas estão dizendo essas duas coisas que não se conectam, porque é uma ou outra, pô. Logicamente é impossível. Esse discurso que eu estou fazendo para mostrar para ele que o dele é incoerente, ou para mostrar para os outros, ou mesmo para ele, que é coerente sim, é o discurso lógico.
é o discurso que confere. É o discurso que vai ver se as supostas ligações que estão ali, se elas de fato estão ali, ou se elas não estão. Acho que eu expliquei. Então, a poética, ela está lá embaixo. Ela é o mais importante, mas não acaba ali. É o começo. O início do discurso humano é o discurso do possível. É o início, mas não acaba. Você tem os discursos que são mais firmes, né? Você tem o discurso retórico, que se baseia no verossímil. Você também poderia dizer o discurso histórico, embora seja retórico, porque ele se baseia na verossimilhança também. Embora o Aristóteles e o Olavo não falem disso, já estou indo para fora, tá? O discurso histórico, ele se baseia na verossimilhança também. Então, funcionaria. Então, você tem o discurso poético, o discurso retórico, mas né, o mais importante ali é a questão da verossimilhança, tá, gente? O mais importante é isso aqui, a verossimilhança e o discurso dialético. E depois o discurso apodítico, lógico, enfim. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Olha quem chegou. Caramba, hein, cara. Deixa eu Diga. estragar todinha a sua resposta aí, porque eu acho que a Já pergunta. terminei. Já terminei. Não, Pode falar. não, vou estragar tudo. Ah, Porque tá, tá, tá. ela não estava perguntando, vamos lá, exatamente sobre os discursos. Ela estava perguntando, eu acho isso aqui, ó. Sobre o Mas discurso poético? Ok, sobre o discurso poético. calma, calma. Olha a pergunta. Vai, fi. Não, mas isso aí é. Ah, isso é você? Qual a relação entre o Eu. livro A Poética e o primeiro nível, O Poético, na teoria dos quatro discursos? Ok. Ah, ok, ficou mais claro. Tem o livro A Poética e o primeiro nível, O Que é Poético. o poético. O primeiro nível é o poético. Ah, então, Tá ligado? o A livro. pergunta é. Mais da hora, pô. Mais Ah, da hora a pergunta, mano. ok. Não, mas Caraca! é bem mais fácil. É bem mais tranquilo. Mas Você eu acha? expliquei. Eu tive que É, explicar os não, você quatro já discursos explicou o aqui. resto, né? Tá bom. Poxa, é Mas a muito mais pergunta é bem mais fácil. Não interessante. precisa, não precisa nem explicar o resto, não. Se você pode esquecer tudo que eu falei Não aqui, eu precisava. muito mais rápido. O livro A Poética, ele está te explicando como construir o melhor tipo de discurso poético, que para o Aristóteles é a tragédia. A tragédia para Aristóteles ela é, por um motivo muito específico, superior à epopeia e superior à comédia. Embora os outros dois tenham, sim, os seus méritos. Mas a tragédia para ele é, dentro do discurso poético, o mais importante, e ele acha que embora existe mais uma maneira de você ser bem sucedido com ela, para você conseguir alcançar como dizer, o maior objetivo dela, que é um objetivo que eu acredito que é ético, né, que está ligado com a ética dele, né, no livro dele, A Ética de Nicômaco, para você chegar nesse objetivo, você precisa seguir, ou você é um gênio, ele admite. Por exemplo, o Eurípides, ele fala que o Eurípides é um gênio, e ele, o que melhor consegue fazer isso, ele faz de um jeito que é diferente do que eu explico, ok? Ele é um gênio, mas existe um método que funciona. E o método dele em quem se baseia? Se baseia no Sófocles. Por que o Sófocles? Por quê? Porque o Sófocles foi dos autores clássicos da Grécia Antiga, dos dramaturgos clássicos, dos tragediógrafos clássicos, ele foi o mais premiado que já existiu. Primeiro lugar, 30 vezes. Ele escreveu 96 peças, a gente só tem 7 deles conservada, mas você vê, né? Pouco menos de um terço do que ele escreveu ganhou medalha de ouro. O Eurípides, só 4. O Ésquilo, 7. 7. As 7 que a gente tem. Escreveu o quê? 108. E o Eurípides escreveu 140, 150. E só conseguiu 4. Embora ele consiga, assim, ele não consegue o primeiro lugar, mas ele consegue, sei lá, medalha de bronze, prata, não sei, ele consegue aplausos do público, lágrimas, enfim. Então, ele fala, ó, isso aqui é um método. Qual a relação, então, resumindo a resposta aqui, qual a relação entre o livro A Poética e o primeiro nível, O Poético, na teoria dos quatro discursos? O livro A Poética vai te explicar, o Aristóteles vai tentar te explicar, qual é a melhor maneira de você bem suceder no discurso poético. Assim como nos 3 livros da retórica, ele está te explicando qual é a melhor maneira de bem suceder nos discursos retóricos. Ele também te explicando mais ou menos o que é. Só que sem comentar os outros discursos. Na poética ele fala só da poética, na retórica ele fala só da retórica, e no órgão seria a questão mais da dialética. No órgão seria mais a questão da dialética e da lógica, né? Enfim.
respondido. Muito bom.